sem maiores pretensões, assim como quem não quer nada, se introduz na reforma judiciária de 1965, na competência do Supremo Tribunal, o de julgar a representação do Procurador-Geral da República por inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou federal, dando assim outra dimensão ao controle concentrado, ainda até então limitado, ao confronto entre os princípios sensíveis de leis estaduais e julgamentos estaduais. Mantém-se íntegro, com a introdução disso, iria chamar da representação geral de inconstitucionalidade, o velho sistema difuso e incidente da Primeira República. Desde então, portanto, o Brasil vive a difícil experiência de uma convivência integral dos dois sistemas puros. Não é a concessão de um sistema ou outro, como acontece em todos os sistemas nacionais de controle de funcionalidade, como demonstrou Paulo Caprianete, igualmente. É a convivência integral dos dois sistemas. Convivência integral que não gera, enquanto vigorou pelos anos restantes do regime autoritário militar, que não gera tensões ou conflitos. A exclusividade da titularidade da representação, confiada ao Procurador-Geral da República, então é preciso notar que carregava consigo aquilo que chamei, ao tomar posse, anos depois do Procurador-Geral, durante a transição para a retomada do processo democrático, chamei um dilema cotidiano de reunir, de acumular duas funções que brigam entre si. A de chefe do Ministério Público, de um lado, a reclamar independência em relação ao governo nacional, e a de advogado, que hoje se chama de advogado-geral da União, a reclamar estrita solidariedade ao governo. Tudo isso, o monopólio da representação confiado ao Procurador-Geral da República reduz, durante os anos corridos entre a sua introdução em 1965 e a retomada do processo democrático em 85, coroada em 1988 pela Constituição, transforma a representação de inconstitucionalidade geral em uma arma do Executivo Federal, quase onipotente do regime de então, contra os Estados e contra a eventual insubmissão do Congresso Nacional, Congresso essencialmente submetido na época pela força ameaçadora dos atos legislativos. Mantém-se incólume a Constituição de 88, curiosamente, não traz mudanças estruturais do sistema de controle de constitucionalidade. Mantém-se incólume isso que tem chamado de convivência integral dos dois sistemas, que vinha da emenda constitucional 1665. Recusa a Assembleia Constituinte de 88 a pregação de uma corte constitucional nos moldes europeus, de formação essencialmente política e separada da estrutura do Poder Judiciário, e preserva no Supremo Tribunal o seu duplo papel de órgão exclusivo do controle concentrado, de um lado,
de órgão de cúpula do sistema de justiça. Não obstante, a Constituição de 88, conservadora da estrutura básica do sistema, traz a inovação politicamente revolucionária do Instituto do Controle Concentrado de Constitucionalidade, pela extensão da legitimação para provocar a jurisdição constitucional do Supremo, antes monopólio do Procurador-Geral do Conselho, e a partir de 88, entregue não apenas ao Procurador-Geral da República, liberto das amarras que lhe trazia sua dupla instituição, mas também aos poderes políticos da União e dos Estados, mas também a diversas instâncias da sociedade civil, como ordens de advogados, as confederações sindicais e entidades nacionais de classe, e da sociedade política, com amplo acesso dado à jurisdição constitucional, os partidos políticos que tenham representação no Congresso Nacional, reduza-se ela ou não a um deputado ou a um senador. Essa audaciosa abertura do controle abstrato e direto, somada à ampla faixas abertas à tutela jurisdicional dos interesses difusos pelas instâncias ordinárias do judiciário, é que induziria os críticos a reavivar a objeção de Carl Schmitt a outorga aos tribunais da solução de conflitos políticos, que levaria à judicialização da política, a qual redundaria inevitavelmente na politização da justiça. Nesse sentido, há um trabalho, estudo originalmente escrito em 1993, agora republicado com atualizações, uma densa análise crítica da Constituição, que considera despropositadamente judicializada, do professor Manuel Gonçalves Pereira Filho, da Universidade. Emendas constitucionais posteriores e leis ordinárias acentuaria esse protagonismo político do Judiciário e, em particular, do Supremo Tribunal. Assim, a Emenda Constitucional 13 de 93 se introduz no já complexo sistema existente uma ação declaratória de constitucionalidade da lei, que gerou muitas polêmicas, mas que trazia como inovação a prescrição de que as decisões definitivas de mérito teriam não só a eficácia erga omnes, sempre reconhecida às decisões do tribunal no controle concentrado, mas também efeitos vinculantes dos demais órgãos do judiciário e da administração pública, em geral, federal, estadual e municipal. Sempre sustentei extensível à ação direta de inconstitucionalidade, de início solitariamente, que deste efeito vinculante previsto com relação à ação declaratória de inconstitucionalidade. É que são ambas o que os processualistas chamariam de ações duplas. Tanto de uma ação declaratória de constitucionalidade pode resultar a declaração de inconstitucionalidade da lei, como, pelo menos no nosso sistema, da ação direta de inconstitucionalidade pode resultar a constitucionalidade da lei. Seria assim.
Kafkiano disse várias vezes, que a denominação, a pretensão inicial, ser formulada sob a forma da ação declaratória de constitucionalidade, tivesse efeito vinculante e não tivesse a decisão